não consigo te lembrar gastar. Eu já corri de vento em popa, mas agora com que roupa? Com que roupa? Eu vou pro samba e você me convidou. Pouco mais de um ano depois de terminar a primeira Copa do Mundo, o Rio de Janeiro e o Brasil foram abençoados por uma divina estátua. No alto do Morro do Corcovado, o Cristo Redentor abriu os braços para iluminar a vida dos brasileiros. Mas era mesmo na capital federal que a vida pulsava. Somente o Rio de Janeiro tinha a capacidade de unir a fé religiosa à adoração por uma festa pagã. Pois foi justamente por aqueles tempos que a grande festa popular foi oficializada. O carnaval deixava de pertencer apenas ao povo e passava a ser bancado pelo governo. A gigantesca imagem do Cristo testemunhava também o sucesso de um carioca boêmio que, com seus sambas, fazia até a morte parecer bonita. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma brisa amarela, grava da economia. Mas o Brasil daquela época não era apenas aquele que vivia de frente para o mar. O interior escondido mostrava sua face através das páginas de muitos livros. Um deles, escrito por Gilberto Freire, foi Casa Grande e Senzala. Na obra, Freire valoriza o papel dos negros e mestiços na formação da cultura brasileira. E a cultura popular do Brasil foi enriquecida quando as barreiras do racismo começaram a cair. Foi assim também no futebol. Com um time composto por muitos negros, a seleção brasileira derrotou a uruguaia campeã do mundo por 2-1 em pleno estádio Centenário. Muito próximo da segunda Copa do Mundo, o profissionalismo invadiu o futebol brasileiro. A conservadora CBD lutou pela manutenção do amadorismo. Mas a maioria dos clubes se tornou profissional e criou a Federação Brasileira de Futebol. A luta entre as duas facções acabou enfraquecendo a seleção que iria representar o Brasil na segunda Copa do Mundo de futebol. Os clubes profissionais não cederam seus jogadores à convocação da CBD. O Palestra Itália chegou mesmo a esconder seus atletas numa fazenda. Mesmo assim, a CBD conseguiu aliciar alguns jogadores que já eram profissionais. Um deles, Luizinho Mesquita, que jogava no São Paulo. Muito dinheiro não, mas que já havia algum dinheiro, já havia. E de maneira que nós, quando fomos para a Europa, nós já tínhamos uma gratificação especial por jogo ganho e tínhamos também, foi combinado também isso no navio, uma diária para que nós pudéssemos fazer uns passeios, umas compras, assim, mas já havia algum dinheiro. Sim. Da mesma forma que na primeira Copa, o Brasil embarcou para o segundo campeonato cercado pela desconfiança e marcado pela falta de seriedade. Eu acho que nós saímos aqui com pouco preparo e sem nenhum preparo psicológico. Nós fomos jogar um campeonato na Europa. Tanto fazia jogar na Europa como jogar aqui no Rio de Janeiro, jogar em São Paulo, aqui. Era mais um campeonato. E nós não tivemos esse incentivo psicológico, esse incentivo que é necessário numa equipe de futebol, que vai principalmente disputar um campeonato do mundo. Então a gente tem que impor na cabeça do jogador que ele não vai só jogar, fazer uma demonstração da sua habilidade pessoal, ele vai defender uma bandeira. E isso é muito necessário para que a gente jogue com um pouco mais de alma as partidas de futebol. Porque não existe partida de futebol fácil. E nós fomos mais passear do que jogar um campeonato. Depois de 11 dias de viagem, os jogadores brasileiros encontraram uma Itália que respirava futebol. Insufladas pelo fascismo de Benito Mussolini, as massas italianas lotaram todos os estádios. Assim foi também no primeiro jogo da seleção brasileira, no dia 27 de maio de 1934. 40 mil torcedores se acotovelaram no estádio Ferraris, em Gênova. Pena que, para o Brasil, a Copa do Mundo durou um jogo só. A Espanha do grande goleiro Zamora venceu por 3-1 e obrigou a seleção brasileira a voltar para casa. Não havia vez que você chegasse na área daquele danado espanhol que ele não estivesse gritando com toda a defesa dele. Então a defesa jogava
jogava olhando para frente, sem precisar estar olhando se tinha alguém por trás ou não. Ele dizia, para aqui, para a direita, cuidado com o fulano, cuidado com o Betano. E a pessoa ia cercando e fazia bloqueio perfeito para ele. Eu acho que depois que nós perdemos, foi uma decepção geral. E o Luiz Vinhais, naturalmente, ele alegou alguma coisa convincente para a cúpula da nossa embaixada, da nossa excursão, e foi permitido, então, o desligamento da sua chefia como treinador, e ele, então, voltou para São Paulo. Eu não sei bem o motivo por que foi. Aí completamos o nosso turismo, né? Começamos a viajar para tudo como foi para isso. E foi uma delícia, fomos parar até na Iugoslávia. Nós entramos no primeiro tempo. Primeiro nós cantamos uma macumbinha no vestiário, né? Para dar sorte. Uma reza lá e negócio e tal, só faltou o defumador que nós não tínhamos levado daqui. Mas a cantoria houve. Entramos no campo e começamos a jogar e começamos a dar risada, porque os iugoslaves eram gozados, sabe? Eu não sei, o calção deles era mais comprido que o nosso ainda, era uma coisa muito engraçada o negócio. E entramos em primeiro tempo, 4-0, do nosso lado. Voltamos para o vestiário e esses gringos aí não são de nada, né? Então entramos dando chaleirinho de cacaiá e não sei o que. Resultado, 8-4 para eles. A final da Copa de 34 foi disputada pela Itália e pela Tchecoslováquia. O jogo no estádio do Partido Nacional Fascista em Roma foi assistido por mais de 73 mil pessoas. A vitória sofrida aconteceu somente na prorrogação. Com um resultado de 2-1, a Itália se transformou na nova campeã mundial e conseguiu unir numa mesma alegria o Duce do fascismo e o entusiasmado povo italiano.